salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas. Hoje programa de número 60, número emblemático pelo menos. Cabalístico. Né? Segunda rodada da segunda divisão da Série B. Curitiba vem de Goiânia com um pontinho, mas eu acho que muito mais, Ricardo Honório e Marcelo Carneiro, eu acho que muito mais que importante que esse ponto que o Curitiba está trazendo de Goiânia, foi ter não permitido que o Atlético Goianiense fizesse os 3 pontos, porque na verdade perdeu 2 pontos, né? Jogando em casa. Então, mais importante, e é um adversário direto do Curitiba na briga nas 4 primeiras vagas, né? Esse começo a gente tá pegando todos os adversários direto, né? Agora vem na sequência do Londrina. Começou com 2 pedreiras o Curitiba, né? Eu acho, Sérgio, o seguinte, a sensação que eu tive ontem, depois do jogo, é aquele jogo que era pra gente ter vencido, né? Poderia ter vencido. Mas como disse o Marcelo, também poderia ter perdido, né? Sim. Foi um jogo franco. A gente começou super bem, né? Como a gente começou bem, mas foi um jogo franco, principalmente dos 20 minutos do segundo tempo até o final ali. Qualquer um dos times poderia ter vencido. Foi um jogo bom. Surpreendeu, mas fiquei um pouco frustrado porque era jogo para dava para ganhar. É aí que a gente vê a diferença, né? Uma vitória em Goiânia ia dar muita moral, aquela coisa, ia dar talvez a certeza para a gente de que o Curitiba está num momento muito melhor. Eu acho que além de ter segurado o Atlético Goianiense, ter voltado para Curitiba com 1 ponto, tem mais essa questão, assim, de ter, parece que aquela impressão que deixou contra a Ponte Preta está sendo mantida. O time na verdade, o outro em relação ao ano passado, sem nenhuma dúvida. É um time competitivo. Não é o time toque de bola mais seguro. Concordo contigo. Faz partida mais seguro. Né? Concordo contigo. E Rodrigão fazendo uma diferença muito grande. O Rodrigão é uma questão à parte, né? O Rodrigão é um caso à parte. O Rodrigão, cara, é incrível a estrela que esse cara está tendo. Inclusive, as 2 cabeçadas que ele jogou para fora, você vê a firmeza que o cara tem de antecipar o zagueiro, e pena que a bola não foi na direção do gol, mas é uma esperança pra gente. Ano passado a gente só tinha o Wilson, como a gente comentou aqui no programa passado. Esse ano a gente já vê no Rodrigão, o Wilson tá virando um coadjuvante do Rodrigão. É verdade. Né? O Rodrigão hoje é a principal esperança da torcida. Mas o Wilson, se não fosse o Wilson ontem, a gente tinha tomado uns... Também, o Wilson foi muito bem. Até vi críticas de um torcedor ou outro na hora do gol do Atlético, mas goleiro nenhum pegava aquela bola, né? Aquela bola, me lembrou aquele jogo foi o nosso último ano na primeira divisão, aquele gol que o Wilson tomou contra o Atlético Mineiro. Do Otero, lá no meio campo. Aquela pancada lá do meio da rua. Aquilo foi nunca mais também. Uma infelicidade, né, do Wilson. Podia estar do outro lado da trave, mas não tinha como pegar. Eu, no primeiro momento, quando eu vi o lance, eu disse assim, ele estava adiantado, ele está mal colocado. Mas a bola ainda desvia no Romércio, né? Desvia na cabeça. Desvia na cabeça, e daí quando ela sobe um pouquinho mais. Sobe um pouquinho mais. E pega mais velocidade ainda, porque, né? Não, e daí o cara já tem aquele impulso que ele calculou do chute. Daí dá uma desviadinha, não tem como ele aumentar. Aquela bola. Mas sobre o jogo em si, o aspecto mais positivo para mim foi a atuação do Luiz Henrique, o Luizinho. O menino já jogou muito melhor ontem. Thiago Lopes também foi uma pena ter saído do jeito que saiu. Né? Esse cara, coitado, tá bichado. Bichado de uruca, né? Agora, quando ele começa a acertar, ontem ele estava bem na partida. A substituição do Thiago Lopes pelo Eliezer, eu até comentei antes da partida que o Eliezer, eu achava que ele começaria a partida. A substituição não foi muito feliz, não. Mas era na substituição natural, Sérgio, porque contra a Ponte Preta... Eu já teria entrado com... mas é fácil falar Giovani, também depois que eu vi muito comentário na internet, em grupos que eu participo, ele mexeu errado. Mas o Eliezer entrou muito bem contra a Ponte, era natural que o Eliezer entrasse. É que eu não gosto muito do Eliezer. O time eu também não gosto, Sérgio, mas o cara foi bem contra a Ponte, e isso a gente não pode negar. Sim, foi. Aí o Curitiba ganhando, né? O torcedor é o seguinte... Curitiba está ganhando. É natural o treinador colocar um volante que tinha entrado bem na partida anterior. Isso é ponto. Digamos que ele colocou o Giovani. Aí o Curitiba deixa empatar e perde. O treinador mexeu errado. Precisava segurar o resultado, colocou um meio ofensivo.
o cara estava fora de ritmo. Mas então, além da troca, o time mesmo recuou, né? Fez o gol, time recuou. Deu essa aquela outra questão aliviada. que me chamou muita atenção. O time recuou demais. Recuou demais. Não sei se vocês ouviram a entrevista do Lose antes da partida. Nós vamos jogar sabendo que o adversário é perigoso, vamos esperar. Quer dizer, ele me deu a entender que o Curitiba jogaria atrás, esperando o Atlético Goianiense e tentaria na velocidade pelos lados no contra-ataque. Falei, bom, nós vamos jogar atrás. Começa o jogo, Curitiba em cima e foram quase 30 minutos. Não, surpreendeu. Eu acho que foi aquilo que vocês falaram. O time está demonstrando algo a mais do que o ano passado. Nos dá uma esperança maior. Tem mais qualidade, né? Ainda tem as carências, a gente vai falar disso. E ainda é cedo, tem um jogo. A gente vai ter um teste bom agora contra o Londrina em casa. Na verdade, eu acho que toda rodada vai... Mas é que esse o próprio grupo está né? consciente disso, né? São 38 decisões, já disseram isso lá dentro, né? Eu acho que tem que encarar dessa forma. Cada jogo é uma decisão. Se não for assim, começa a perder ponto fora, começa a perder em casa, empatou, mas não dá. É pegada o tempo todo. Tem que ganhar do Londrina de qualquer forma. De qualquer maneira. O Londrina tem 6 pontos. Se a gente ganhar, já passa o Londrina. O que não pode tem que ganhar. Não adianta. É o jogo e outro. O Londrina não pode meter medo no Curitiba, né? O Londrina... Aqui eu até de jeito nenhum. Eu vi parte do jogo do Londrina contra o Brasil de Pelotas. É um time fraco. Não tem nada que nos assuste, né? Então, assim, ontem, por exemplo, uma coisa que eu percebi na partida, Fabiano, lateral esquerdo, não tem condições de jogar no Curitiba. Fraquíssimo. Ele é muito ruim. Né? Fraquíssimo, inclusive a jogada de gol foi pelo lado dele. O Wellington Júnior, outro jogador fraquíssimo, é no máximo um jogador de segundo tempo para colocar uma correria no adversário, para jogar no contra-ataque. Apesar dele ter feito um bom cruzamento para o gol do Rodrigão, mas também não é um jogador, né, com característica de titular. Então, assim, só que a gente tem umas peças ainda para entrar. O Giovani já voltou ontem. O João Vitor. Tem o João Vitor, tem esse Matheus Salles, tem o Sabino na zaga. O Romércio não comprometeu, mas também não passa segurança, apesar de que ontem o Romércio salvou o Curitiba. Teve naquela lance da falta dele, se ele não faz a falta... Agora, isso aí eu dei graça. Na cara tem uma curiosidade nesse lance. Você vê como existe jogador que não pensa, né? Que não erga a cabeça. O meia paraguaio do Atlético. Ele estava indo com a bola e do lado esquerdo o atacante dele sozinho. Era só tocar. Era só tocar. Não, o cara abaixa a cabeça que nem um boi brabo e vai correndo. Aí tomou falta. Então o Romércio ontem salvou o Curitiba de tomar o segundo gol, né? Teve um comentário do narrador ontem que me chamou muito a atenção numa jogada pelo lado direito do ataque no segundo tempo do Atlético Goianiense, do Niltinho, que ele deu ele foi passar a bola e ele deu um chutão no adversário. No cara do próprio time, assim, daí a bola voltou e saiu. No próprio time, do companheiro dele. Os caras tiraram sarro mesmo. Eles tiraram sarro. Ele disse assim, Mateuzinho, isso é Série B. Isso é Série B. Por isso que eu gosto da Série B. Quer dizer, diminui a Série B mais do que já Como se não tivesse isso no futebol brasileiro, primeira divisão, cara. Isso aí é narrador, é desconhecimento. É o que eu ia dizer. Um narrador, porque aquilo ali é um produto da televisão. O cara não pode denegrir a imagem de um produto que ele está vendendo. Sérgio, a gente sabe que a Série B ele deu uma desbaratinada, tipo, por isso que eu gosto tanto da Série B, por isso que a Série B é tão legal. Ele deve ter recebido uma chamada de atenção pelo ponto. Mas, cara, esse que me perdoe o jornalismo, mas o nível do jornalismo atual é muito fraco, né? É muito fraco. É horroroso. Então a gente percebe que os caras não se preparam antes da partida para acompanhar um time. Mal sabem o que é um Curitiba, a história do Curitiba. Se bem que ontem o cara falou uma coisa que eu achei bacana. Campeão do povo, chamou o Curitiba de campeão do povo. Isso é a produção que alimenta o cara, né? O cara vai para uma cabine de narração ali, ele tem todas as informações ali, mas aquelas informações básicas, né? E alguma coisa da história do poder clube, citar, né? Como essa, por exemplo, do campeão do povo e tal. Mas eu quero comentar sobre contratações, né? A gente fala sempre, eu sempre bato na tecla de jogadores medianos que o Curitiba vem trazendo ano após ano. O que o Eliezer fez na partida de ontem, o que o próprio Patrick Bray fez, que não jogou absolutamente nada, é típica característica de jogador mediano. Que uma hora vai bem, aí você, o cara...
Na outra partida, seguinte, some. esse Eliezer entrou completamente perdido. Aliás, aí eu vou até fazer um comentário sobre o técnico. Eu não achei que ele mexeu errado, como eu falei agora há pouco. E achei que ele mandou muito bem quando o cara não está rendendo, foi lá e tirou o cara. Né? E arrumou o time. Quando o Giovani entrou, o Giovani entrou, o time foi para cima e só não ganhamos porque ele errou aquele chute na cara do gol, né? Ele teve duas chances, né? Foi aquela primeira que ele pegou meio embaixo, assim, meio um bate-pronto logo estranho, ele assim. entrou, logo ele entrou. E a outra que bateu até na plaquinha ali, que deu a impressão que tinha também, entrado. Eu falei gol, mas não foi. Mas então, é isso, contratar jogador mediano, que você sabe que você não tem a certeza de que o cara vai render todo jogo, entendeu? A constância, né? Isso a gente não tem, assim. A gente tem que contar com os lampejos, com a raça, vai ser na superação mesmo. Agora, outro comentário sobre o jogo, gostei muito do Diogo Matheus, lateral direito. O cara cruza a bola com perfeição, achei tanto que as duas cabeçadas do Rodrigão foram em cruzamentos dele. Achei o gol, inclusive. Não, o gol foi do Wellington Júnior, o cruzamento. Bateu muito bem. Verdade. Justiça seja feita, o cara bateu muito bem o cruzamento, mas... E quase, antes de uma jogada anterior, o Alan Costa quase faz também de cabeça. Quase faz de cabeça, o foi goleiro quando o goleiro você vê o Coritiba pegou dois adversários que eu coloco como os mais... A Ponte e Atlético Goianiense, para mim, hoje, são os mais... Os mais encardidos. Talvez os candidatos mais... Tem o Bragantino aí, né? Que... ainda é uma incógnita, né, Sérgio? O Bragantino ainda é uma incógnita. O Bragantino joga hoje, né? Contra o Sport. Em Bragança. O Bragantino joga segunda-feira contra o Sport. Hoje não, segunda. Segunda-feira contra o Sport. É um jogo ali, um empatezinho pra gente é melhor. Nós temos que torcer por empate. Porque os dois são encardidos, né? Os dois são encardidos. O Sport vai crescer, não tenho dúvida. O Sport é outro que deve brigar. Sport, Vitória, acredito eu que vão crescer, porque se começarem muito mal a competição, a diretoria vai contratar e... eu só espero que a diretoria do Coritiba não esteja... Não fique na inércia, né? Parada. Porque a gente precisa de reforço, não adianta. Curitiba precisa muito de um atacante de lado de campo. O Wellington Júnior, para mim, não tem condições, e o Arancibia e o Lucas Tocantins são apostas ainda. A gente precisa de um cara de peso. Jogou 5 minutos ontem, acho que ele nem tocou na bola, né? Nem vi. Mas hoje a gente está muito dependente do Rodrigão, né? Pois é, vamos entrar nessa questão aí. Eu tenho a impressão que daqui a pouco a gente vai ter que fazer um capítulo à parte para o Rodrigão dentro do programa. Vamos tentar trazer ele no programa. A cada partida ele me surpreende sempre mais, né? Ele está indo muito bem. Agora, ontem, por exemplo, ele, além de ser um atacante de fazer gol, né, um 9 legítimo, de cabecear, de saber chutar e tudo mais, ele consegue trabalhar a bola ainda armando, ele passa bem, ele tem visão de jogo, ele é um armador também. Ele é diferenciado, Sérgio. Impressionante. Ele é diferenciado, a gente tem que torcer pro Santos ir muito bem para não chamarem ele e nos deixarem sem o Rodrigão. Já é o artilheiro da Série B com 3 gols, aliás, só ele fez gol no Coritiba até agora. Né? Só ele, é verdade. Os 3 gols foram dele. Então a gente tem que torcer realmente para que o Sampaoli não esteja olhando para ele. Para não ficar elogiando ele não precise, só apenas, né? Elogiando o Rodrigão, eu não sei se é fotografia, se é imagem e tal, parece um pouco distorcida, mas ele me parece ainda muito acima do peso. Eu vi um cara que fez um comentário sobre esse assunto num grupo de WhatsApp que eu participo. O cara encontrou com ele. É o biotipo dele. É o biotipo, diz que o cara é forte. A impressão que eu tenho é que é força mesmo, não é? Forte. Ele é forte, Tanto é que teve uma jogada que ele só no corpo segurou o cara do goianiense lá, que Pedro Bambu, o cara voou longe, assim, e ele ficou... Não, ele é forte, ele não é gordo. Ele é forte, a massa... Ele é forte, Sérgio. É aquele cara que não tem muita mobilidade, mas ele sabe o que fazer com a bola. Ele é pesado pela força dele, né? Sabe o que fazer com a bola e é forte, não é um cara gordo. Você percebe. Tanto que ele joga os 90 minutos. Né? Termina bem, né? A partida. Ele termina incomodando. O Igor Jesus, que estava nascendo bem aí, vai ter que esperar. Porque, aliás, era uma questão que eu gostaria de ver o Humberto Loser colocar os dois juntos dentro de campo. Uma partida contra o Londrina, por exemplo, no segundo tempo, você coloca os dois juntos para ver. Porque o menino sabe jogar bola também. Essa história de botar os dois atacantes não é a mesma situação, mas mal comparando me lembra aquela situação que nós tivemos na época do Alex com o Lincoln, que diziam que os dois não podiam jogar juntos, né? Claro que pode, né? Tanto pode o Jesus como o Rodrigão também. O Ximenes sempre... Só arrumar o esquema. O Ximenes sempre ajeitar me o time em falava. campo. O Ximenes sempre me falava.
qualidade precisa estar junto, não interessa se possuem a mesma característica. O técnico encontra um lugar para os caras, é isso mesmo. Foge do tradicional, foge do padrão, mas encaixa os caras. Mas encaixa. E entre o Wellington Júnior, tudo bem que são características diferentes, né? Um é de velocidade, o outro é de área. Mas entre o Wellington Júnior e o Igor Jesus, eu tentaria pelo menos ver. Vale a tentativa, sim. O que daria um o segundo time tempo, com o Igor pelo Jesus. menos, assim, eu acho. Para testar. Ele deve estar no treino, talvez, fazendo alguma experiência, né? Em relação a esse tipo de jogo, mas... Assim, quando precisar do time mais ofensivo do que né? O Coritiba agora, ele tem, né? A gente vai entrar no assunto da promoção dos ingressos. Pois é, mas antes de entrar nessa promoção, eu queria matar essa rodada antes. Daí a gente entra na promoção de ingresso e na rodada seguinte, que é Curitiba e Londrina. Nós estamos gravando o programa num sábado pela manhã, e abrimos a rodada na sexta-feira, né? Isso. E ainda hoje tem Figueirense e São Bento, tem Vitória e Vila Nova, tem Paraná Clube e CRB, e a rodada termina aí com Cuiabá e Operário, e Bragantino e Sport na segunda-feira. Quer dizer, o Curitiba hoje está em quarto lugar, sábado pela manhã. Dependendo desses resultados aí, até segunda-feira o Curitiba pode perder a vaga para o Operário, pode perder a vaga para o Bragantino e pode perder a vaga para... tinha mais Cuiabá. Terminamos, se bem que é cedo ainda para você ficar fazendo esse tipo de projeção, né? Como o Cuiabá e o Operário se enfrentam, o máximo que o Curitiba pode chegar é na sexta colocação, né? Eu acho, Sérgio, o importante é a gente estar ali próximo do G4. Não um ponto no máximo, não pode desgarrar dali. A gente tem agora... se a gente mantiver vencendo em casa, empatando fora, é uma boa média. Porque vai arrancar uma vitória ou outra fora de casa, vai arrancar. O que não pode é perder ponto em casa. Você vê, não pode a gente tem o Londrina. Eu conto com uma vitória contra o Londrina. Ganhou do Londrina, já passa o Londrina. Né? Já vai ficar no G4. Vai erguer a gente. Aí tem o CRB fora de casa. O CRB é um adversário que o Curitiba tem condições de vencer. O CRB não faz um bom início de campeonato, de temporada. E aí tem o Cuiabá em casa, que é outro adversário que a gente tem que vencer, e depois ainda o Paraná Clube. Ou seja, a gente tem uma sequência agora de 4 jogos, onde o Curitiba tem condições sim de vencer os 4. Ali no miolo veja, se a gente vencer os 4, são 12 pontos, Sérgio. E 12 pontos aí, com os 4 que a gente tem, são 16. Você conseguindo 16 pontos em 6 jogos é muito bom. Então, é isso que o técnico tem que trabalhar agora, vencer as próximas 4 partidas, né? Então, entrando já na rodada seguinte, que é Curitiba e Londrina, mais um acerto da diretoria, né? Fazer promoção de ingressos. Mais uma bola dentro. Muito legal. A primeira foi aquela do Krieger, né? De abrir os portões do Couto Pereira, não cobrar ingresso. E agora muito bem lembrado pelo Honório aí no programa passado. E agora a Quinzão é uma mão na roda, né? Eu acho. Quinzão você arruma aí na vai rua. Encher o estádio aí, os 3 jogos vai dar um público bem bom. Eu não acredito que encha, eu acredito que vai dar um bom público. Eu acho que umas precisa dar umas 20 mil, 25 mil, mas já é um bom público. Já é um bom público. Né? Agora sim, eu quero fazer um comentário porque eu vi muito sócio reclamando dessa promoção. Eu acho que o momento é de apoiar, o momento é do Curitiba. Né? Não, e eu vi que o Curitiba, o sócio vai poder levar um acompanhante sem pagar nada. Então tem uma compensação para o sócio também. Mas eu acho que a gente tem que pensar no Curitiba nesse momento. Exatamente. Não é que eu pago mais do que aquele que vai pagar menos. Cada um por si, né? Não, lei eu de acho Gerson, que a gente tem que né? pensar no Curitiba. Um exemplo é o Krieger. O Krieger tinha acesso de graça no Couto Pereira, mas ele fazia questão de pagar o sócio dele. Então que o sócio do Curitiba tem essa consciência também hoje. Vai pagar mais do que o cara que vai ir em poucos jogos? Vai. Mas a gente tem que pensar em prol do Curitiba. Quantos anos paguei meu sócio sem usar? Um grande público hoje vai... O Curitiba junto com a sua torcida é muito mais forte. Exatamente. Isso ficou provado na estreia contra a Ponte Preta, né? Aquilo ali foi determinante, né? Além do ambiente todo que se criou em torno da partida, né? Por conta da morte do Krieger e tudo mais. E aí tem como adversário o Londrina. Eu não vi o Londrina jogar ainda, não sei como é que tá. Eu vi ontem contra o Brasil, não achei que
Não mete medo, Sérgio. O dia que a gente tiver medo de Londrina, me perdoe, eu não estou menosprezando ninguém. Antes que alguém fale que eu estou menosprezando alguém, o time do interior, não estou, mas eu sou coxa e penso no Coritiba. Até porque joga em casa e tem mais a gente não pode ter medo do Londrina, me perdoem, eu acho que tem que vencer o Londrina. Tem que ir para cima. Tem que ir para cima, o Londrina não é um time que vai vir para Curitiba para jogar no contra-ataque por uma bola. O técnico vai posicionar todo mundo atrás, né? O Curitiba vai ter que propor o jogo, vai ter que ir para cima e cuidar do contra-ataque. E tem totais condições de vencer o jogo. O Dagoberto tá... Ele tá machucado, né? Não, ele tá machucado. Ele vai jogar uma e vai ficar assim. O Dagoberto é o seguinte, ele voltou a jogar há pouco tempo, porque o estadual ele não jogou, né? É uma opção dele. E ele já parece que sofreu uma contratura muscular, alguma coisa nesse sentido, e não sei se joga contra o Coritiba. Mas não dá para ter medo do Dagoberto também. Não, também não. Até porque ele é um bom jogador, sem dúvida. Ele em condições físicas ideais, aí é um jogador que também faz a diferença. Mas já é veterano, né? Não dá para ter medo do Dagoberto. Vamos, eu acredito na vitória e o Curitiba no G4. Vamos embalada aí. E vamos embalar. É isso aí, né? Isso. Fechou. Vamos acabar antes que o sol nos torre, nos torre. Como vocês já perceberam, estamos de volta. Essa é a segunda edição nesse período aí nessa semana. De sumiço, né? Que não foi um sumiço. A gente apenas estava tomando um fôlego e já colocamos a primeira edição dessa nova fase no ar. Agora estamos aí com a segunda edição e assim que tivermos uma próxima rodada, estamos aqui de volta. Só um pouquinho, só mais um comentário, Sérgio. Terça-feira, após o final da segunda rodada, análise no Coxanauta sobre a rodada inteira. E assim será, portanto, aliás, foi muito bem-vindo. 38 rodadas. 38 rodadas, o Coxanautas vai fazer a análise ao final de cada uma delas. Primeira rodada eu estava em primeiro no bolão, segunda rodada eu estou em segundo no bolão. Vamos ver onde que vai dar isso daí, né? Vamos ver. É isso aí. A gente vai terminar em último. O último não digo, mas vamos ver no final. A gente vai estar rindo aqui. O Honório está subindo, né? Não, mas eu acertei muito cedo ainda, muito cedo. Mas é isso aí, gente. Um abraço a todos.